Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ainda não nos conhecemos, pois não? Não, ainda tive uma entrevista com a professora, mas ainda esta seria a minha primeira aula. Então o que é que se passa com a Silvia? Anda de carro a esta hora? Estou a tentar chegar em casa. Fui só levar a minha irmã ao trabalho porque teve um imprevisto com o carro dela e estou aqui um bocado presa no trânsito, mas já estou mesmo a chegar em casa. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo. Está tudo. Então, vocês têm novidades dos estágios e isso? Têm algumas novidades? Não? Ainda não. Eu já tenho, já vou ficar no Externato da Luz, professora. Já tem? Boa. Sim. Está contente? Era o que queria? Estava à espera? Sim, acho interessante. Já conheci o colégio e acho que vai ser um estágio giro. Ótimo. Qual é o ano? Ainda não sabemos, professora. Onde é que fica o Externato da Luz? Fica ao pé do Colégio Militar. Já sei. Ok. É Carnide aquilo, não é? Sim, Carnite. Mais alguém? Já tem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, professora. Bom dia, Mara. Bom dia, professora. Então, estamos todos a ficar um bocadinho deprimidos com esta coisa do vírus, cada vez pior, não é? Um bocadinho. É mais o medo. Tenho mais medo do que deprimido, mas sim. O Miguel está com mais medo do que depressão. Pois. Está bem. Vamos ver, essas escolas não fecham isso tudo, isso é que seria muito mau. Então, vem aí a Karina. Bom dia. Bom dia. Mariana. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Algumas meninas do pré. Sim, eu sou do pré. A Rita é do pré, bem me parecia. Sim. As suas colegas estão por aí? Sim, acho que elas estão a entrar. Ok. Que a Rita que é que tem a irmã gêmea, pois agora me lembro, por isso é que eu reconheço a sua cara. Então, enquanto estamos a admitir pessoas, para os meninos do pré-pri, que eu vos mandei embora e não devia ter mandado, naquela primeira sessão que nós tivemos no Zoom, eu queria vos perguntar o seguinte: já tiveram a oportunidade de olhar para o cronograma e já tiveram a oportunidade de olhar para os trabalhos que têm que realizar? Já estão mais ou menos situados? Quem é que tem questões?
Tenho algumas questões, mas se depois no final da aula pudesse falar com a professora, caso fosse possível. Está bem, claro. Alguém tem assim uma questão geral? Nós hoje vamos ver o cronograma e vamos ver tudo, está bem? Portanto, depois também pode ser que eu, à medida que for falando, vá esclarecendo algumas das vossas dúvidas, está bem? Ok? Então, em primeiro lugar, vou fazer aqui uma partilha de ecrã convosco para vos mostrar o Moodle. Já toda a gente tem acesso ao Moodle, certo? E temos aqui o cronograma do seminário. Vocês, enquanto eu estou a admitir pessoas, não se importam de ir vendo o cronograma? Podem abrir, se faz favor. O que é que vocês estão a ver no meu ecrã? Já conseguimos ver. Então, Pode. temos aqui o cronograma. Agora só vemos a página do Moodle. Ok, ainda não viram, então tenho que fazer novamente. Agora vem, certo? Sim. Ok. Então, nós já fizemos a exploração da biblioteca, certo? Já fizemos a exploração do site Iniciativa Educação, onde vocês viram artigos sobre educação. E agora, hoje, vamos fazer, em primeiro lugar, uma análise do guião do relatório final. Vamos olhar para as normas APA e eu vou-vos explicar como fazer o trabalho que está listado para a semana seguinte do dia, aliás, não é semana, mas sessão seguinte do dia 10 de novembro, em que diz na coluna da direita entrega de trabalho sobre normas APA. Estão a ver? Ok? Portanto, a qualquer momento, se vocês tiverem questões, interrompam-me. Nós hoje vamos ver também questões relacionadas com a definição da problemática que vocês vão estudar no vosso relatório final e como fazer o diagnóstico da situação que vão estudar, ok? Portanto, isto é o conteúdo que vamos abordar hoje. Para a próxima vez que nos encontrarmos, vamos então falar dos procedimentos de consulta e análise de textos de apoio para a vossa revisão da literatura, ok? E hoje, como eu vos vou mostrar o guião do relatório final, vai ficar mais claro, penso eu, para vocês, o que é que isto tudo quer dizer, porque o guião tem passo a passo todos os procedimentos que vocês têm que usar e todas as secções e os nomes de todas as secções, ok? Portanto, quando nós aqui dizemos redação da revisão da literatura, vai ficar claro para vocês o que é que isso quer dizer. Quando nós falamos aqui de métodos e técnicas de investigação, também na secção da metodologia do guião, vocês vão ver quais são os pontos que têm que focar nessa determinada parte do vosso relatório final, ok? Portanto, nós vamos prosseguindo assim e depois, quando vocês chegam aqui à segunda página do cronograma, veem algo semelhante
com aquilo que já fizemos para PES 2, ou seja, há uma apresentação dos alunos e eu listei os alunos que vão apresentar nos determinados dias, ok? Esta apresentação depois também será explicada, porque o que eu vos vou pedir é para fazerem uma apresentação de notas de campo e do diário de estágio. Isto para quê? Para que vocês possam aproveitar bem aquilo que estão a fazer no estágio e aquilo que estão a escrever sobre o estágio para o vosso relatório final, ok? E assim nós temos uma melhor integração entre as duas coisas e vocês podem aproveitar o trabalho que já estão a fazer em contexto de estágio para de facto vos ser útil para o relatório final, ok? Depois, no final, no dia 27 de janeiro, vocês veem que temos aqui entrega de trabalho e depois há aqui uma diferença. Este trabalho não vai ser igual para as pessoas que estão a fazer o pré-escolar e para as pessoas que estão a fazer o pré-pri. Vão ser 2 trabalhos diferentes. Depois eu vou explicar exatamente em que é que eles consistem e qual é a diferença, ok? Mas, bom dia. Alguém tem uma questão até agora? Não há questões, posso continuar, só a concluir esta parte. Então, como eu estava a dizer, os pessoas do pré vão fazer um relatório durante um curto espaço de tempo. E, portanto, este apoio ao relatório final para vocês será mais focado já na escrita do próprio relatório. Enquanto que para as pessoas do pré-pri, muitas vezes ainda estão muito distantes, porque ainda não formularam a problemática em estudo, porque ainda têm um ano inteiro para fazer o relatório e, portanto, vão estar numa fase um pouco diferente e não vão ter já a pressão de concluir um relatório final e por isso é que os trabalhos são distintos, ok? Questões? Esclarecimentos que eu possa prestar? Comentários? Nada? Professora, consegue-me ouvir? Sim, Karina, diga. Muito tarde, e eu queria só perceber, peço desculpa por isso, eu queria só tentar perceber em que é que, ou seja, o que é que este relatório que nós vamos fazer vai ser útil para o nosso relatório final, uma vez que cada pessoa tem um tema diferente, ou em que é que isso nos vai ajudar? Exato. Portanto, a Karina, desculpe, eu não tenho aqui a lista à frente, a Karina é do pré-pri, certo? Não, sou só do pré, portanto, ou seja, daqui a 4 meses eu tenho que ter uma tese pronta. O que é que este trabalho vai ser útil, ou seja, que me vai facilitar a minha tese, uma vez que eu tenho tempo? Exatamente. Então, quando nós chegamos aqui a esta parte, no dia 27 de janeiro, a Karina está no pré-escolar e tem que entregar uma revisão da literatura. Essa revisão da literatura já deve ser sobre o tema que está a estudar, ok? E é nessa medida que isto pode ajudá-la. Agora, pode acontecer que, apesar de tudo, nesta fase ainda não tenha ou que possa mudar o seu tema de estudo. Também já aconteceu, ok? Agora, quando eu ponho aqui a entrega de uma revisão da literatura, isto quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão estar completamente preparadas para saber fazer uma boa revisão da literatura. Portanto, no melhor cenário, essa revisão da literatura será já aquela que vocês vão utilizar para o relatório final, ok? Se por acaso houver, porque às vezes há percalços de caminho, não, imagine, começou-se com um tema, mas depois decidiu mudar e, portanto, já não é aquele, é outro, também pode acontecer. Nesse caso, de qualquer das formas, vocês ficam com este know-how, com este conhecimento sobre como escrever uma boa revisão de literatura. Isso inclui o quê? Inclui saber ir buscar as referências,
saber tecer um texto que faça sentido, ok? E é isso tudo que nós vamos trabalhar no relatório final. Exatamente para, daqui a 4 meses, vocês poderem ter um relatório final, ok? E tudo aquilo que nós vamos falar aqui em termos de metodologia, análise de dados, etc., vão ser coisas cruciais que vocês podem usar para o vosso relatório final. Ok. Está bem, Karina? Sim. Mais alguma questão? Não? Por enquanto não? Não. Ok. Então, nesse caso, vamos avançar para o guião, para eu vos mostrar o guião do relatório final. E então, agora tenho que fazer outra partilha. Estão a ver? Ora, este guião foi elaborado por vários docentes do ISEC, incluindo por mim. Nós tentámos fazer aqui o quê? Tentámos apresentar-vos a estrutura do relatório final e, ao mesmo tempo, tentámos dar-vos algumas dicas, algumas sugestões sobre como redigir o trabalho final, ok? Então, a primeira coisa que vocês notam aqui é que vocês têm que usar o APA, a edição mais recente, que é a 7ª edição. Vocês também já sabem, penso que já tínhamos falado nisto e que já vos tínhamos disponibilizado, o Guia para a Elaboração de Trabalhos Escritos e de Referências Bibliográficas. Há aqui uma discrepância que é a seguinte. Vocês veem aqui, a par da leitura deste guião, sugere-se a consulta das normas APA mais recentes. E essas são a 7ª edição. Acontece o seguinte, a maior parte destas normas APA em 7ª edição estão em inglês, mas nós também já encontramos algumas edições de algumas outras universidades em português e eu vou incluir isto tudo no Moodle para vos facilitar a consulta. A par destas APA 7ª edição, vocês devem consultar também o Guia para a Elaboração de Trabalhos Escritos e Referências Bibliográficas do ISEC. Nós também publicámos este guia para ajudar os alunos de licenciatura e de mestrado da Escola de Educação. Acontece o seguinte, neste guia, as normas APA ainda têm a edição menos recente, a edição que é a 6ª edição, ok? Eu só quero alertar-vos para isto pelo seguinte, como nós sabemos, a APA é muito chata, tem muitos detalhes chatos e aborrecidos, como seja pôr um ponto final em vez de uma vírgula, e portanto eu sei que é chato e sei que é complicado e costumo dizer aos alunos o seguinte, no essencial tem que estar correto, não, se eu depois vir um pormenor ou outro que não está correto, também não é por aí que vocês vão ser penalizados na avaliação. O que é que as pessoas têm que ver? O que os professores têm que ver é que, no essencial, vocês dominam as normas. Ok? Alguma questão até aqui? Não, professora. Ok? Portanto, isto vai estar no Moodle, vão estar os exemplos dos guiões, vão estar os exemplos das normas APA para a vossa referência. Ok? Agora, em relação à redação do trabalho final. O conteúdo do trabalho final deve remeter apenas para o estritamente relevante. Ou seja, aquilo que nós costumamos designar de palha não deve aparecer. Deve aparecer aquilo que é essencial para compreender o vosso estudo. E nós depois já vamos ver melhor como é que isso se pode conseguir. Deve-se utilizar ou a primeira pessoa do plural, nós concluímos, mas sem utilizar expressamente o pronome, ok? Portanto, nós estamos a usar a primeira pessoa do plural
mas não estamos a usar nós, dissemos concluímos, ou usamos o estilo impessoal e dizemos realizou-se um estudo num contexto educativo tal, 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 ok? Portanto, estas são as opções que vocês têm. Em relação à estrutura do trabalho, vocês normalmente têm que consultar aquilo que já é disponibilizado pelos serviços académicos, em que há um formato comum para todo o ISEC e não específico da Escola de Educação. E isso tem a ver com a capa e folha de rosto, ok? A capa e folha de rosto têm que ser iguais para todos os relatórios finais, para todas as dissertações de mestrado do ISEC. E isso é disponibilizado pelos serviços académicos. Depois temos as nossas normas da Escola de Educação, está bem? Portanto, vocês com certeza que já viram relatórios finais. Se não viram, eu aconselho vivamente a que vocês façam uma busca, nomeadamente na biblioteca do ISEC, em que vocês podem procurar dissertações de mestrado mais antigas e podem consultar também já os relatórios finais mais recentes, ok? Portanto, vocês já sabem que têm a secção dos agradecimentos, a seguir têm que ter um resumo em português e inglês, e agora para as meninas do pré, que estão a ver assim o tempo mais apertado para produzir este relatório, o que eu costumo dizer é, não se preocupem com a tradução em inglês, façam primeiro em português, façam o relatório e quando chegarem ao fim, fazem uma primeira aproximação de tradução para inglês que consiste em utilizar o Google Translator. O Google Translator não é perfeito, como todos nós sabemos, mas é uma boa aproximação. E o que é que vocês fazem? Vocês fazem uma tradução no Google e depois o vosso orientador ou orientadora terá de ver o dito resumo, ou abstract, como se diz em inglês, e dizer-vos, fazer-vos alguns reparos e dizer-vos para corrigir algumas partes, ok? A seguir ao resumo, vocês têm que ter 3 a 5 palavras-chave. Portanto, imaginemos que eu estou a trabalhar a leitura em voz alta em contexto de primeiro ciclo. O que é que eu vou colocar como palavra-chave? Provavelmente faz sentido colocar leitura em voz alta, faz sentido colocar fluência de leitura, etc. Certo? Portanto, tem que ser palavras que têm a ver com o vosso estudo, com o que vocês estão a estudar, com o que vocês estão a fazer. Está bem? Alguma questão até agora? Não, acho que não, professora. É só, Karina, estamos todos acordados ainda? Estamos? Sim? Sim. Ana, está Estamos atentos, bem? para não há dúvidas. Está bem. Ok. Fico um bocadinho assustada quando vocês não dizem nada durante muito tempo. Portanto, tentem falar, porque senão dá-me ideia que vocês já não estão aí. Estamos, professora. Estamos a ouvi-la. Okay. Então, depois vocês têm um índice geral. Normalmente vocês têm anexos, porque há sempre coisas para colocar nos anexos. Tem que ter, portanto, o índice de anexos, índice de tabelas e índice de figuras. Tudo isto, as tabelas e as figuras, têm normas APA, ou seja, mesmo para escrever, por exemplo, o título numa figura ou numa tabela, vocês têm que fazê-lo de acordo com as normas APA. E isso está nos guiões, ok? Portanto, as normas APA dão para tudo, para a redação toda do documento e para as referências finais, ok? Depois, vocês devem ter ainda uma lista de abreviaturas ou siglas. Imaginem que eu
estou a trabalhar a consciência fonológica em contexto pré-escolar. Eu dou sempre exemplos da minha área de português. Vocês fazem, por exemplo, usam repetidamente consciência fonológica. Se calhar faz sentido ter uma abreviatura e pôr CF, para consciência fonológica. Percebem? Portanto, para não estar sempre a repetir a mesma terminologia, vocês podem optar por uma lista de abreviaturas. Ok? Agora, partindo para a parte B, vamos falar então daquilo que já é a redação do relatório final. Ok? Então, até agora, a parte precedente do trabalho não tem numeração árabe, tem numeração romana, ok? A partir de agora começa o trabalho propriamente dito e já temos um trabalho paginado em numeração árabe, ok? Então, aqui aparece a vossa revisão da literatura, logo em primeiro lugar. Quer dizer, desculpem, em primeiro lugar a introdução, em que vocês têm que introduzir a problemática e depois a revisão da literatura. Okay. Quem é que me pode dizer o que isto quer dizer, uma revisão da literatura? Eu penso que a revisão da literatura seja pesquisar sobre esse tema segundo diferentes autores da área e perceber aquilo que é relevante para a nossa investigação ou para o nosso, dentro daquilo que nós queremos saber e referenciar esses autores, nomeadamente essas partes mais interessantes, não é? Que nós achamos que são mais importantes. Exatamente, mais relevantes para a vossa problemática de estudo, não é? Sim. Exato. Quem é que estava a falar? Peço desculpa. Andreia. Andreia, Andreia, pode-me dizer então como é que a Andreia faz para consultar fontes sobre os assuntos que tem que pôr na revisão da literatura? Geralmente, e como já tenho mais ou menos o tema definido, eu tenho livros sobre o tema e pesquiso nos livros. Bibliografia e vou tento pesquisar por referências bibliográficas tidas pelos professores ao longo do curso também, que vamos guardando algumas coisas. Muitos é como digo, já tenho os próprios livros e vou pesquisar através deles. Se não, vou fazer a típica pesquisa no Google e tentar perceber o que é que realmente é importante ou o que é que não interessa tanto. Ok. E a Andreia, não sei se esteve nas aulas em que eu mostrei também como fazer a busca no site da biblioteca. Sim, professora, estive. Eu fiz uma relacionada com o meu tema, não consegui abrir o documento porque era preciso estar inscrito ou estar lá no ISEC mesmo, segundo o que percebi. Se estivesse a aceder nos computadores lá, eu conseguiria abrir o documento. Foi aquilo que eu percebi, estava tudo em inglês, mas eu percebi que seria assim. No entanto, realmente é muito interessante. Eu não fazia a mínima ideia. Ok, então, agora eu acrescento o seguinte, para vocês todos tomarem atenção. Nós queremos ver na revisão da literatura referências recentes. E eu não me canso de enfatizar isto. O que é que nós queremos dizer com referências recentes? Por exemplo, se eu tiver a maior parte das minhas referências de 2005, 2004, passaram mais de 15 anos, ok? Portanto, vocês têm que ter a certeza que têm referências recentes, e não só de livros, mas de artigos, ok? Porquê? Porque os artigos, normalmente a investigação desenrola-se da seguinte forma: as coisas mais novas são primeiro publicadas em artigos de revistas científicas e só depois em livros. Um livro reflete normalmente um conhecimento consolidado, ok? Mais consolidado. E os artigos científicos refletem investigação mais recente. E, portanto, vocês tenham mais ou menos uma baliza do género. Eu tenho que ter
umas 2, 3 páginas de referências e tenho que ter pelo menos 10 referências muito recentes. O que é que quer dizer muito recente? Nos últimos meia dúzia de anos. Ok? Quem é que pode repetir exatamente aquilo que eu disse para ter certeza que vocês perceberam? Para consultarmos artigos, porque os artigos refletem conhecimento mais recente, que ainda não foi publicado, digamos assim, e que devemos ter 2 a 3 páginas de referências bibliográficas, ter em conta que essas referências devem ser o mais atuais possíveis, portanto, nomeadamente dos 6 anos para cá, até a atualidade, mais Exato. ou menos. Foi isto, mais ou menos, foi isto que eu achei mais importante. Ok. Portanto, toda a gente reteve esta informação, certo? Ok? Sim. Ok. Então, depois vocês vêm aqui para a problematização e metodologia. O que é que esta secção deve ter? Deve introduzir em mais detalhe a vossa problemática. O que é que vocês vão estudar? Ok? Quem é que já tem uma problemática? Já tenho. Quem falou? Joana, Joana, diga. a minha problemática são os jogos e as atividades lúdicas, são jogos matemáticos, no pré-escolar e no primeiro ciclo. A Joana é do pré-pri, não é? Sim, Então, a Joana está interessada mesmo nesse tema e de certeza que vai fazer isso. sim, eu já fiz o capítulo 1, o meu orientador pediu-me para fazer, eu já fiz. E ele Boa. agora está a rever. Então já está mais adiantada. Já está Sim. adiantada. Boa. E então, e o que é que a Joana disse na sua problemática? Bem, eu fiquei várias coisas, estive a falar também de Piaget, do Vygotsky, por causa da parte toda mental que está ali por trás da psicologia. Falei da importância dos jogos nas salas de aula e também no pré-escolar e do lúdico também. Foi Boa. mais ou menos esses pontos que eu foquei. E também falei sobre o currículo, como é que está organizado o currículo. Ok, ótimo. Foi isso que falei. Sim. Desculpe, Joana, interrompia. Não faz mal. Vocês foram assim os pontos-chave. Ok, ainda bem que mencionou isso, porque eu também queria falar sobre a importância de incluir esses grandes nomes de referência, Piaget e Vygotsky, por exemplo, que a Joana mencionou. Atenção, quando vocês fazem a revisão da literatura, pode ser relevante também mencionarem estes grandes senhores, vá lá, que refletem um conhecimento sobre a psicologia do desenvolvimento das crianças, por exemplo, como seja o Vygotsky e o Piaget. Atenção a uma coisa que eu costumo dizer aos alunos. Muita coisa já passou a seguir a Piaget e a Vygotsky, portanto, eles são marcos importantes, devem ser ou podem ser referenciados e, obviamente, as suas obras vão ser mais antigas, vão ser mais datadas, ok? Mas vocês não devem perder muito tempo, por exemplo, a descrever as fases de desenvolvimento de Piaget, ok? Isto porquê? Porque nós hoje sabemos que há muitos aspectos da teoria dos estádios de desenvolvimento de Piaget que já estão ultrapassados. Nós sabemos hoje que não é assim. Ok? Joana, tudo bem? Sim, estava a me gostar de tirar o mute. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Sim. Está bem? Portanto, são marcos importantes, mas não se pode pensar que o conhecimento não avançou desde 1960, que foi quando Piaget escreveu, ou desde 1920, que foi quando Vygotsky escreveu. Ok? Questões sobre isto? Portanto, a Joana já tem uma problemática. Posso só fazer uma questão? Desculpe. Sim. A nível de... para ter noção do de quanto é que cada ponto tópico, mas mais ou menos quantas páginas para a revisão da literatura é que é o comum, digamos assim, professora?
Olha, nós mais à frente, tenho a impressão que dissemos aqui o total de páginas, se eu não estou em erro. E eu costumo-vos dar uma baliza dentro do total de páginas. Deixem-me lá ver. Eu penso que nós fizemos isto. Aqui. Alguns. A professora já partilhou este documento? Está no Moodle, vocês viram. Só que há o seguinte. Eu tenho 2 Moodles. Tenho o Moodle do SARF, que é o Seminário de Apoio para o Pré-PRI, e tenho o Seminário de Apoio para o Pré. Portanto, as meninas do Pré, não se assustem se ainda não viram isto no outro, porque eu tenho que fazer a exportação dos conteúdos para o outro, está bem? Mas eu vou pôr lá. No SARF já está. Já alguém viu? Não tinha visto ainda, professora. Joana, pode confirmar se está no Moodle, por favor? Eu não vi lá. Vou tentar ver, professora. Eu pus há pouco, antes da aula, pus há 10 minutos Está, antes da aula. professora. Eu acabei de ver agora, é o último. É o último que a professora pôs. É. Portanto, no SARF, agora no relatório para as meninas do pré, não tenho a certeza, atenção. Se não estiver, é tal coisa, vou ter que exportar para o vosso Moodle. Então, aqui está, a formatação. Nós fizemos aqui uma baliza, introduzimos aqui uma baliza. Tá? Obrigada. Tá. Ok, confirmado. O trabalho final deve ter um mínimo de 40 e um máximo de 50 páginas. Isto é excluindo as referências bibliográficas e os anexos. Ou seja, tudo aquilo que não são flores, que nós consideramos o floreado à volta do relatório. Estas 50 páginas são o corpo do vosso trabalho, ok? E agora o que vocês vão fazer é uma distribuição mais ou menos equitativa entre as diversas partes do relatório. E, portanto, uma revisão da literatura tem que ser aí, eu diria, umas 6 a 8 páginas, e depois vocês têm que pesar isto em relação às outras secções do relatório. Então, agora vamos voltar para cima. Obrigada, professora. Nada. Vamos voltar para cima e ver todas as secções, está bem? Portanto, basicamente, o que é que vocês querem reter como grandes secções? Vocês têm uma grande secção que é a revisão da literatura, depois têm uma grande secção que é a problematização e metodologia, e depois o que é que têm? Têm os resultados e as considerações finais e conclusões. Ok? Portanto, basicamente, vocês têm 3 grandes secções, certo? A 1, a 2 e a 3. A primeira que é a revisão da literatura, a segunda que tem a ver com a metodologia e a terceira que tem a ver com os resultados. Ok? Portanto, normalmente, e depois ainda tenho que deixar alguma coisa para as considerações finais e conclusões. Mas, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar, ok, temos 3 grandes secções, depois temos a introdução e as considerações finais. Portanto, vocês vão ter que distribuir isto de forma a que mais ou menos faça sentido. O que é que eu penso que faz sentido? Uma introdução que é uma 2 páginas. Depois, revisão da literatura entre 6 a 8 páginas. A metodologia, 8 páginas, 10 páginas. E depois, resultados, é o que vocês vão ter que trabalhar mais. Vão ter umas 15, 20 páginas de resultados. E a seguir, considerações finais. Ou seja, eu não vos posso dizer, olhem, é assim, 2, 5, 10, 15, mas vocês têm que olhar para a estrutura e perceber aquilo que faz sentido de uma forma coesa, não é? Não faria sentido eu ter 20 páginas para a revisão da literatura, ter 5 para a metodologia e 5 para as considerações finais e 2 para os resultados, não é? Não faria sentido nenhum. Ok? Tá? Sim. Avançamos. Aqui vocês têm toda a explicitação do que se pretende em cada parte, ok? A capa e folha de rosto, como vos disse, e diz aqui, tem que ver documento disponibilizado pelos serviços académicos.
Depois, para fazer o índice, nós recomendamos que vocês utilizem o procedimento do Microsoft Word, que é automático. Depois, todos estes índices de anexos, tabelas e figuras devem constar para o leitor imediatamente conseguir ver qual é a página onde estão as tabelas e as figuras. Depois, como eu vos disse também já, a lista de abreviaturas deve ser explicitada, ok? E ordenada por ordem alfabética, como diz aqui, ok? Depois, os agradecimentos, vocês já sabem como fazer, provavelmente. Depois, se tiverem questões, podemos falar sobre isso. O tal resumo. E aqui também é importante é esta parte, que o resumo não deve ser muito extenso, e está aqui. Ups. Deve ocupar no máximo uma página A4, e isto já é muito. Nós gostamos de ver resumos mais pequenos, meia página, 3/4 de página. A letra que vocês devem utilizar no documento, não só no abstract, mas em todo o documento, é Times New Roman. Conhecem? Tamanho 12, espaçamento simples. Ok? Podemos avançar? Depois, para cada secção, vocês têm umas sugestões de como redigir um bom relatório final. Ok? Então, eu agora sugeria o seguinte. Sugeria que nós olhássemos um pouco para como definir uma problemática de estudo e, na próxima aula, depois de vocês olharem para este guião e de verem exatamente aquilo que é dito para cada parte, nós voltemos a falar sobre isto. Pode ser? O que é que vocês acham? Ok. Pode ser? Portanto, nós aqui, hoje, vamos falar de muitos destes aspectos que estão aqui explicitados no guião, mas eu acho que faz mais sentido, potencialmente faz mais sentido falarmos um pouco de como encontrar uma problemática de estudo, porque há muita gente que ainda não deve ter, e de como trabalhar essa problemática se já a têm, e de falar um pouco sobre os métodos de recolha de dados que vocês podem usar para levarem a cabo o vosso relatório final. Ok? Penso que será mais produtivo assim. Então, nesse sentido, eu paro aqui. Ok? E vocês, na próxima aula, por favor, tragam questões, comentários sobre este guião de apoio ao relatório final, está bem? Ok. Pode ser? Professora, fui verificar e no Moodle nós já temos. A professora já colocou, pelo menos para o pré já está. Ótimo, obrigada. Nada. Então, eu não sei porque é que isto está tão pequenino, está muito pequenino. Se eu fizer isto, fica maior. Ah, bom. Ok. O que é que vocês têm que... Não sei o que é que me apareceu aqui. Está em modo apresentação, professora. Pois é. Tá bom. Vocês conseguem ver bem? Ok. Então, mais alguém para além da Joana já tem a problemática definida? Eu já. Quem é o eu? É a Karina. Karina, qual é a sua problemática? Aferir a influência do educador na construção e desenvolvimento da narrativa. A importância do educador na construção e desenvolvimento da narrativa. Sim. Ok. E
Porque é que definiu essa problemática e como é que vai trabalhar? Primeiro defini porque quero averiguar se o educador tem influência ou não quando trabalha conscientemente a narrativa com a criança, se existe algum desenvolvimento ou não. Depois, inicialmente, o estruturado com um dos meus co-orientadores era fazermos uma investigação, primeiro através de uma entrevista e depois através também de intervenção mesmo com as crianças. Contudo, devido ao Covid, torna-se um bocado difícil estar a intervir nas escolas e por isso vamos ter que fazer aqui uma pequena alteração. E quando diz que vai fazer questionários, foi questionários? Não em questionários, inicialmente queríamos entrevista. Sim, para ser qualitativa e não quantitativa, porque o importante aqui não é perceber quantas vezes é que o educador trabalha, é perceber, ou seja, é mais qualitativa porque nós queremos perceber se realmente existe um efeito positivo ou não, se os educadores, por exemplo, fazem de forma consciente ou não, não estamos propriamente preocupados em saber quantos educadores trabalham a narrativa, não é esse o objetivo, é realmente perceber se os educadores têm uma consciência da importância da narrativa na criança, se existe algum desenvolvimento quando ela é trabalhada mais conscientemente. Aqui é mais, queremos perceber a nível da qualidade, ou seja, se existe uma diferença quando o educador trabalha conscientemente e se existe um desenvolvimento da criança ou não. Ok. Alguns comentários, perguntas para a Karina? Ok, Karina, naquilo que disse, eu penso que entendi o propósito do estudo e a problemática. Agora diga-me uma coisa, dentro da sua problemática tem que, de alguma forma, referir a relevância do estudo, ou seja, qual é a motivação e a justificação. Estes dois aspectos são importantes porque o que é que me motiva a fazer este estudo? Em primeiro lugar, eu tenho que, provavelmente, uma motivação pessoal, ou a educadora com quem trabalho, ou o professor no local de estágio, disse que estava interessado em trabalhar este tema. Portanto, nós temos que aqui construir uma narrativa, construir aqui uma história de porque é que estamos a fazer isto. Não é só porque um dia nos levantámos da cama e dissemos pois, olha, que boa ideia, trabalhar a narrativa, não é? Isto tem que ser fundamentado, ok? Outra coisa que tem que acontecer é uma justificação. Ora, porquê é que nós estamos a fazer isto? E porquê é que achamos que é importante fazer isto? É porque, provavelmente, a investigação nos diz que as crianças que têm um bom sentido da narrativa vão ser, por exemplo, vão escrever melhor, vão ter melhor ideia do que é construir uma narrativa, vão se interessar mais pela leitura, etc, etc. Um número de razões que pode estar ligado a isto, certo? Portanto, eu utilizei também alguns artigos já recentes de estudos que o fizeram e também há alguns autores que falam que o desenvolvimento na criança dos 5 e os 6 anos da sua construção da narrativa é algo que permite, ou seja, que influencia o sucesso no primeiro ciclo. E eu utilizei isso para justificar o porquê aqui da pesquisa e de querer perceber se existe ou não uma influência. Exatamente, é isso. Ok? Joana, também já tem mais ou menos isto ou não? Sim. Eu ainda não escrevi depois o capítulo 2, porque o professor disse que o melhor é quando for para estágio escrever. Mas eu já escolhi a problemática com base naquilo que também trabalhei no pré. Ok. Portanto, já tinha esta justificação mais ou menos trabalhada. Já sabia como justificar a pertinência do estudo. No fundo, é a pertinência ou a relevância do estudo. Portanto, nós estamos a fazer um determinado estudo porque ele tem relevância para o desenvolvimento das noções matemáticas, porque tem repercussões no sucesso educativo das crianças, não é? Temos que ter uma justificação desse tipo. Ok. Portanto, mais alguém quer dar uma ideia do seu tema ou tema potencial e qual seria a justificação para trabalhar esse tema? Professora, eu também já pensei, mas ainda não consegui começar a fazer propriamente o trabalho. Nem falar com a minha orientadora, mas o meu tema está definido. O meu tema é a importância das atividades experimentais em contexto de sala de aula,
porque, além de que está mais do que comprovado e escrito que são inúmeras as vantagens de fazer as atividades em contexto de sala para as crianças, para os alunos e para as crianças no pré-escolar. Apesar disso, o que eu verifiquei ao longo da licenciatura e agora do mestrado no contexto de estágio é que nunca eram realizadas as atividades. E quando eu questionava os educadores ou as professoras, e mesmo em contextos depois de trabalho e fora deste âmbito mais escolar, toda a gente me dizia o mesmo, que falta de recursos, falta de tempo, e acho que é interessante e era importante que realmente acontecesse isto nas salas e não acontece. Eu só ainda não defini como é que hei de pegar no tema, se pegar pela importância ou se sei de pegar pelas razões disto não acontecer. Não sei, professora, eu não sei como é que posso trabalhar isto e falar isso depois com a minha orientadora. Pronto, tem que pensar como é que vai apresentar a relevância do estudo. E pelo que me está a dizer, isso pode passar até por dizer que não observa uma coisa que deveria observar, não é? Porque se não observa o ensino experimental das ciências. Okay. Nós verificamos isso nos documentos, não é? De apoio às pessoas e aos educadores, mas depois em estágio o que eu percebi era que nunca acontecia isso, nunca eram realizadas atividades. Aliás, no estágio do ano passado, no meu estágio de pré-escolar, a educadora pediu-me para que o meu projeto fosse esse, porque nunca fazia atividades com os meninos dentro deste âmbito. Pois, e a vossa problemática pode partir de diferentes coisas, ou seja, pode partir por ser um pedido da educadora ou do professor do vosso local de estágio, pode partir mais do vosso interesse, portanto, há uma possibilidade de haver motivações diferentes para trabalhar a problemática, ok? Ok, mais alguém me quer dar um exemplo? Professora, bom dia. Vou falar, tudo bem? Eu vou falar sobre o ensino doméstico e o ensino escolar. Doméstico? Sim. Porquê? O ensino doméstico. Porque é onde eu estou a trabalhar agora e não há quase nada sobre isso. Mas agora lembro-me lá outra vez, não estava a fazer aquela das escolas da floresta? Sim, dentro desse âmbito, sim. Ok. E isso é chamado ensino doméstico, é isso? Exatamente. Mas como não há muita legislação, era ir descobrir algumas coisas sobre o tema. Pois, eu só temo é que não encontro muitas referências. Sim, já estive à procura com a minha orientadora e não encontro muitas, sim. Há algumas. E quais são as diretivas desse ensino doméstico? O que é que encontrou? É que é um ensino mais personalizado, mais ao ritmo da criança. E ainda só vou por aí. Bom, eu confesso a minha ignorância que nunca tinha ouvido esta designação de ensino doméstico. Não, mas existe. Vocês já tinham ouvido falar? Mais alguém? Eu já ouvi falar sobre as escolas na floresta, mas não sabia que tinha esse nome. Aliás, eu achava que era uma escola e muitas delas seguiam por um pedagogo, mas não sabia que era chamado ensino doméstico. Achava mesmo que era uma escola e que tinha um tipo de metodologia de ensino diferente. Não, é assim. Diga. Por exemplo, os meninos estão matriculados na escola, normal, mas não vão lá. Ou seja, têm um professor a acompanhá-los supostamente em casa. Pronto, só que neste caso não é em casa, é lá na nossa sede. E depois à terça-feira é que vêm para aqui para o bosque fazer atividades também, mas mais viradas para a natureza. Mas isso não é desculpa interromper-te, mas isso não é um tipo de escola diferente, porque existe também as escolas da floresta onde eles realmente vão todos os dias para a floresta, ou seja, eu conheço aqui em Sintra pelo menos 2 escolas que fazem isso, mas é todos os dias. As crianças apenas têm espaços diferentes, com sala, nos dias de chuva, mas continuam a fazer saídas, mesmo com galochas, com os casacos, mas ou seja, eles têm mesmo um espaço e um educador para eles. Sim. Só que no meu caso, eu estou no primeiro ciclo, eu não estou na parte de jardim de infância. E eles no primeiro ciclo têm certos conteúdos que têm que seguir, não é? Do Ministério da Educação. E nós juntamos os dois. Ok. Nós temos a parte da floresta e a parte da escolar.
Mas há uma coisa que, por exemplo, eu não estou a perceber, essa designação doméstico, por exemplo, nos Estados Unidos, há o homeschooling. Sim, é isso. Homeschooling é ensino feito pelos pais, com a responsabilidade dos pais. Pois eu também estava a dizer isso, porque eu conheço exatamente essa designação e também existe em Portugal, apesar de ser uma coisa muito menor, mas são crianças que estudam em casa com a ajuda dos pais responsáveis pelas crianças. Mas em vez de serem os pais a ensinar, os pais pagam para ensinar as crianças individualmente. Mas então já não é doméstico. Não tem a parte de casa, eu não vou à casa deles. Mas eles não aprendem em casa, estão a aprender numa instituição, para todos os efeitos, pelo que está a dizer. Pois não é doméstico. Sim, estão numa instituição, mas é um ensino mais particular. É isso que quer dizer ensino doméstico, é mais particular, é mais direcionado à criança. Isto Não sei se classificaria isso do doméstico, Márcia. Segundo o Ministério da Educação, sim. O que é que eles dizem que é o ensino doméstico? Dizem que as crianças têm que estar inscritas na escola, à mesma, só que podem ir a uma instituição com um professor só, ou então podem estar em casa com os pais. Isso depois depende do que é que os pais querem. Se os pais querem ser eles a ensinar ou se querem que seja alguém especializado para ensinar. Então basicamente o Ministério arranjou esta solução para ser os dois, ou seja, em casa pelos pais, ou então é coisas do Ministério. Não sabia, confesso que não sabia. É mais ou menos como o homeschooling, porque há muita coisa sobre o homeschooling. Isso há. Cá em Portugal é que não há muita coisa. Ok. Então agora vou andar um passo para trás só para referir algo que vocês mencionaram, que foi importância de qualquer coisa, importância do ensino das narrativas, a importância do isto. Eu gostaria que vocês riscassem essa palavra do vosso vocabulário e que não utilizassem em nenhum relatório final a palavra importância. Ok? Isto porquê? Porque é uma coisa muito vaga e muito geral. O que vocês vão fazer, na grande maioria dos casos, é um estudo de caso. Passo o pleonasmo. Vocês vão fazer um estudo de caso, ou seja, é um estudo sobre um processo qualquer de aprendizagem que ocorreu naquele espaço, naquele tempo, que é o vosso estágio. Ok? Portanto, estar a utilizar a palavra importância de algo dá a ideia que vocês vão fazer o mundo e vão desvendar todos os segredos do mundo sobre essa problemática ou sobre esse assunto. O que não é de todo o caso. Portanto, nós temos que exercer aqui alguma modéstia, ok? E queria que vocês retivessem isto. Na grande maioria dos casos, vocês vão fazer um estudo de caso. É aquela turma, é aquele assunto particular naquela turma durante aquele espaço de tempo, ok? Portanto, tirem do vosso vocabulário a palavra importância, eliminem-na e pensem como é que vão pensar num título que reflita, que seja indicador daquilo que se passou no vosso local de estágio, ok? Estão a ver aquilo que eu quero dizer? Faz sentido ou não? Sim, professora. Eu também no meu relatório final, eu coloquei aferir. A minha orientadora disse que seria mais correto colocar aferir a influência do que dizer a importância. Por esses mesmos motivos. Exatamente. Isso também. Agora, também é um bocadinho, talvez, exagerado pensar que uma investigação qualitativa, que é o que vocês vão ter também na maior parte dos casos, qualitativa e não quantitativa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão documentar um processo, ok? Um processo que ocorre com um número limitado de pessoas numa sala de aula. E, portanto, também penso que vocês devem abandonar um bocadinho esta tendência que nós temos para
considerar sempre que vamos, de alguma forma, avaliar causa e efeito, o impacto, a influência. Todas essas palavras refletem um paradigma mais quantitativo do que qualitativo. Estou-me a fazer entender? Ou seja, quando vocês têm centenas de participantes num estudo, quando têm outro tipo de paradigma e outro tipo de métodos, nomeadamente de métodos estatísticos, assim sim vocês podem estar confiantes de que estão a medir de forma fiável o impacto ou a influência de algo, ok? Para os nossos propósitos, no funcionamento diário, semanal, mensal numa sala de aula, o que é que nós queremos ver? Nós queremos ver se aquilo que nós estamos a ensinar está a surtir efeito, não é? Eventualmente, fazer correções se não estiver. Exemplos. Se eu estiver a implementar o ensino experimental das ciências e eu começar a ver que ao longo de 2 meses de trabalho os alunos já começam a ser capazes de escrever hipóteses sobre aquilo que se vai passar e cada vez conseguem escrever melhor essas hipóteses daquilo que se vai passar, eu por mim estou satisfeita, digo assim, não, isto correu bem, não é? Correu bem. No entanto, eu tenho que ter alguma modéstia, porque sou só uma professora, e eu não tenho bem a certeza se isto correria exatamente desta forma com outros professores, etc. E, portanto, estar a generalizar para dizer que isto vai sempre correr desta maneira é um exagero. Ok? Ou agora foi um bocado de baralhação? Está toda a gente a perceber a ideia? Sim. Sim? Ok? Depois nós podemos voltar a estas ideias, mas para já eu acho que seria bom vocês eliminarem a palavra importância do vosso vocabulário e que seria bom pensar que estão a fazer um pequeno estudo de caso que é limitado àquele contexto, mas que tudo bem, é relevante na mesma e deve trazer algumas implicações, nomeadamente as pessoas que trabalham em contextos parecidos, idênticos, poderem tirar ideias do vosso estudo, ok? E ainda só para acrescentar relativamente a isto um outro ponto importante, que é o seguinte: muitos de vocês, quando se referem ao relatório final, referem-se a uma tese. Não, vocês não estão a fazer uma tese, ok? Não estão. Vocês estão a fazer um relatório final de estágio, ok? E, portanto, vocês não estão a fazer uma tese. Aliás, eu aproveito também para esclarecer que teses só de doutoramento. Nós fazemos teses de doutoramento e fazemos dissertações de mestrado. Ora, vocês nem uma dissertação, quanto mais uma tese, ok? E numa tese, sim, a metodologia tem que ser muito mais bem estruturada, pensada, o horizonte temporal tem que ser maior, etc, etc. Portanto, vocês não estão a fazer uma tese, nem uma dissertação, estão a fazer um relatório final. E mais vale que o vosso relatório final esteja muito bem organizado, muito bem motivado, muito bem explicado sobre aquilo que foi feito em estágio, do que ser pretencioso quanto à investigação que nele é feita. Ok? Marisa? Débora? Sim, professora. Está tudo bem? Sim, sim. Marina? Também? Miguel? Tomás? Tudo tranquilo, professora. Estou tranquilo. Tá Tomás, tudo bem. tranquilo também? Sim? Ok. Então,
Depois de vocês estabelecerem a vossa problemática, relevância do estudo, a motivação e a justificação, sempre apoiada, obviamente, na literatura, vocês têm os vossos objetivos. Agora volto outra vez à Joana. Joana, já tem alguns objetivos? Os objetivos para o estudo? Sim. Ainda não. Portanto, disse para ainda não delimitar. Só para ter o título. Quer dizer, eu sei o que é que eu quero fazer, mas ele diz para não delimitar ainda. Só mesmo no estágio. E aí ver o que é semelhante ao do pré, o que é que se passou e delimitar. Uhum. Tem uma ideia do que é que poderia ser um objetivo geral e um objetivo específico que nos possa dar, Joana? Assim, eu, no fundo, o que eu quero perceber é se a predisposição para a matemática das crianças aumenta com o uso dos jogos e as atividades lúdicas, ou seja, elas são mais predispostas. Isso é, no fundo, o que eu quero saber. Isso também se aprender melhor, por exemplo, um conteúdo usando o jogo do que sem o jogo. Isso é o que eu quero, assim, perceber. Agora, assim, formular agora um objetivo assim do nada. Ok. Pensar um bocadinho no assunto. Então, mas isso é um bom exemplo, Joana, que já nos ajuda a pensar sobre o assunto. A Joana disse predisposição. Sim, são mais predispostas a. Então, por acaso, penso que nós em PES até falámos um pouco de predisposição, quando eu vos pedi para ver se encontravam nas metas, penso eu que foi isto, algo que tivesse a ver com atitudes. E uma das coisas que vocês encontraram foi qualquer coisa para aumentar ou desenvolver o gosto pela matemática, não foi? Sim, sim. Eu estava lá, sim. Ou não me lembro o ano. Portanto, quando a Joana diz predisposição, provavelmente tem a ver com aumentar o gosto por... Sim. Não? Tem. Ok. E depois, como objetivos específicos, é que tem que especificar melhor o que é que procura investigar, o que é que procura fazer. Mas, por exemplo, por aquilo que está a dizer, simplesmente pôr como um objetivo específico aumentar as experiências que as crianças têm com jogos matemáticos, para mim já me faz sentido. Como um objetivo específico. Isto é a ação da parte do professor para aumentar a exposição que as crianças têm aos jogos matemáticos. Por exemplo, mas agora tenho que falar com o seu orientador, deve ser o professor Ricardo, não é? É. Eu não quero estar a dizer coisas que ele... Não é nada disso. Não é nada disso. Mas pronto, vocês estão a perceber, têm que estar aqui um bocadinho a pensar o que é que faz sentido em relação também às metas, em relação aos conteúdos que vocês tiveram nas didáticas específicas, etc. Ok? Questões, comentários? Não? Bom, agora há um outro aspecto que eu penso que é importante, que é o seguinte. Muitas vezes, ou pode acontecer, não sei se é muitas vezes, vocês pedem-vos para fazer um diagnóstico da situação. O que é que isto quer dizer? Um diagnóstico da situação. O diagnóstico da situação pode ser aquilo que alguém já aqui disse, que é, eu vejo que não há atividades de ensino experimental das ciências. Isso é um diagnóstico da situação. Ok? Portanto, quando vocês ouvem esta palavra diagnóstico, muitas vezes está relacionado com esta ideia de que é preciso fazer alguma coisa porque há uma falta de, ou há déficit de alguma forma, em algum aspecto, em alguma competência, em algum conteúdo que os alunos deveriam saber e não sabem, etc. Agora, também pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o vosso orientador, o vosso, como é que se diz, professor cooperante, não é? Que o vosso professor cooperante vos diga algo de muito geral, algo assim um bocado ambíguo, que diga, eu
não sei muito bem o que trabalhar, mas noto, sei lá, que as crianças têm dificuldade na compreensão de textos, ou têm dificuldade em compreender frações. Podem ter alguns professores que vos digam isto, como problemática. E vocês, o que é que fazem? Se calhar vocês têm que fazer um diagnóstico da situação um bocadinho mais concreto, não é? O que é que vocês poderiam fazer? Ou vocês acham que isto nunca vai acontecer, aquilo que eu disse? Não, o que você disse vai acontecer de certeza. Cada turma tem as suas dificuldades e facilidades, não é? Depende do contexto. Podemos tentar fazer atividades que vão ao encontro dessas dificuldades. Por exemplo, aqui nos jogos eu teria de virar os jogos mais para as frações. Ok, boa. E quando se fala depois em fazer um diagnóstico mais concreto, o que é que poderia fazer, Joana? Mais concreto? Normalmente eu quando faço para fazer um diagnóstico mais concreto eu tenho de observar a turma durante muito tempo e ver a evolução e ver se esses pontos melhoraram ou não. Exatamente, ou seja, tenho que, por exemplo, dar-lhes um teste para fazerem sobre frações para perceber que nível é que eles estão. Sim, ou até um jogo por equipas e ver se conseguem resolver os problemas entre eles e como é que... Exatamente, mas tem que haver um diagnóstico da situação. Sim, eu, por exemplo, gosto muito da metodologia de trabalho de projeto, porque eles, por exemplo, até fazem questões iniciais e depois, no fim, nós, para avaliarmos o projeto, vamos ver se eles conseguem responder a essas questões iniciais. Portanto, é uma forma de aferir. E depois também depende muito da pedagogia que é utilizada no vosso local de estágio, não é? Sim. Portanto, se for mais pela pedagogia do projeto, faz sentido aquilo que está a dizer. Mas podem estar noutros contextos que sejam mais tradicionais, que utilizem outras formas de diagnóstico. Ok? Questões, comentários. Inês, está tudo bem? Sim. Está tudo a fazer sentido? Sim. Ok, mais ou menos. Então, há outros aspectos aqui importantes quando vocês organizam o vosso estudo. Para além de abreviaturas, como nós mencionámos no guião, vocês também devem ter em atenção a definição de conceitos. Conceito de leitura. Como é que se define leitura? O que é a compreensão da leitura? O que é a fluência de leitura? Isto porquê? Porque vocês têm que assumir, ok? Isto é importante. Vocês têm que assumir em tudo o que fazem no vosso relatório final que vocês estão a escrever para quem não sabe nada sobre o assunto. Embora esse não seja o caso, ok? Vocês têm que assumir que quem está a ler precisa de tudo muito explicadinho, ok? E, portanto, apesar dos vossos orientadores serem da área que vocês estão a trabalhar, vocês têm que ter a certeza que é tudo explicadinho, ok? Na revisão da literatura, vocês também, como princípio, devem partir do geral para o específico. Por exemplo, se eu estiver a falar da fluência de leitura, nós até vimos em PES que, para medir a fluência de leitura, há orientações nas metas curriculares que vos dizem quantos minutos as crianças devem ler no primeiro ano, no segundo, etc. Antes de eu falar da fluência de leitura, eu primeiro tenho que falar do que é ler. Como é que se define? O que é que os vários autores importantes disseram sobre o que é ler? O que é a compreensão da leitura? E depois fluência. Ok? Porque fluência é um aspecto particular de conceitos mais gerais. Ninguém quer
que um aluno esteja a ler rapidamente sem compreender o que lê, por exemplo. Ok? Portanto, é preciso dominar bem o tema que vocês vão trabalhar, porque se eu não dominar bem, eu não consigo perceber qual é a hierarquia de ideias, parece-me tudo igual, não sei distinguir o que é geral do que é específico, portanto tenho que dominar bem o tema e depois tenho que organizar as minhas ideias para partir do geral para o específico. Ok? Ok. Então, depois, uma coisa importante que vocês devem fazer é definir uma calendarização. Vocês já sabem quando é que vão estar em estágio. Sabem quais são as semanas, sabem qual é o período de tempo. Têm que ter muito cuidado para perceber se têm tempo para fazer tudo o que vocês querem. Ok? Recolha de dados. Quando é que vão recolher os dados? Quando é que vão fazer a análise e quando é que vão fazer a interpretação? E seria bom vocês olharem para o calendário e, sobretudo, para as meninas do pré, para poderem levar a bom porto isto dentro do tempo previsto, ter estas fases do estudo muito bem definidas à partida, ok? Porque senão vai-vos ser difícil daqui a 4 meses ter um relatório final. Ok? Rita, isto é possível? Vamos ver se tu... Como é que poderia fazer isso no seu caso, Rita? O meu tema é um bocadinho parecido com o da Joana, tem a ver também com os jogos. Não sei, eu acho que, como a professora estava a dizer, temos que olhar primeiro para o calendário e ver as atividades ou as propostas o que nós queremos fazer para responder à pergunta do nosso relatório final, e depois de termos isso mais ou menos feito, ir vendo aquilo que a Joana estava a dizer, a evolução nas crianças de acordo com aquilo que nós fomos propondo para elas fazerem. Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Então, e diga-me uma coisa, acha execuível? Acha que vai ter tempo para fazer tudo? Sim, ainda estou a ver muito bem o que é que vou fazer, porque o tempo também não é muito, mas sim, penso que sim. Pronto, é que essas hesitações são normais no início, mas depois há um momento em que vocês têm que decidir, não é? Sim. Rita, é importante, que é para depois não andarmos aqui a perder tempo com hesitações. Sim. Ok? Tem que haver aqui um momento de decisão e depois de tomar a decisão e avançar. Ok? Uhum. Ok. Agora, vamos só entrar um bocadinho, pouco hoje, nos tipos de recolha de dados que vocês vão ter que fazer. Está bem? Portanto, no capítulo da metodologia, como eu disse, vocês, na grande maioria dos casos, o que vai dizer é que está a fazer um estudo dentro do paradigma qualitativo, não quantitativo, e que está a fazer um estudo de caso sobre uma realidade em específico. Vocês já deram isto tudo na metodologia, portanto, como eu vos pedi, na próxima aula, vocês vão-me colocar dúvidas e fazer comentários sobre o guião, não é? Sobre aquelas outras partes que nós não vimos. E nesse guião diz, por exemplo, que a determinada altura vocês vão ter que escrever sobre o paradigma de estudo adotado. Ok? E para vos facilitar, digo-vos já, para vos facilitar o trabalho, digo-vos já que, na grande maioria dos casos, o vosso paradigma vai ser um paradigma qualitativo e vai ser um estudo de caso. O que é que quer dizer a palavra paradigma? Não é uma apresentação, uma confrontação,
uma apresentação do que conseguimos encontrar sobre o confronto de algumas ideias. Sim, não, pode incluir algum confronto, sim, mas um paradigma é mais um modelo, ok? É um modelo. Por exemplo, se eu estiver dentro de um paradigma qualitativo, o modelo de estudo que eu vou adotar tem que incluir determinadas coisas. Uma delas é a triangulação de dados. Ou seja, eu tenho que tentar recolher dados de diversas fontes. Portanto, isto é um modelo. Um paradigma é um modelo, é uma forma de fazer uma coisa. Ok? Se eu estiver dentro de um paradigma quantitativo, as minhas técnicas de recolha de dados vão ser diferentes. Porque é um modelo de fazer as coisas diferente. Ok? Portanto, vocês quando pensam em paradigma, é um modelo de fazer algo. Ok? E depois temos que pensar, se eu estou a trabalhar dentro de um modelo qualitativo, quais são as técnicas de recolha de dados que eu vou adotar e como é que eu devo fazer. Ok? Então, para já, vocês têm dentro da ideia, desculpem, dentro da ideia do relatório final, vocês quando estão na instituição vão recolher dados de natureza formal e vão recolher dados de natureza compreensiva. Isto quer dizer o quê? Técnicas de natureza formal têm a ver com o quê? Eu vou ver qual é o projeto educativo da instituição, o que é a instituição tem sobre, por exemplo, a metodologia de projeto. Se for o movimento da escola moderna, eu vou ver como é que, o que há sobre informação sobre como trabalham naquela escola, movimento da escola moderna, etc. Portanto, são técnicas de natureza formal. Eu posso eventualmente até ter outro tipo de recolha aqui, por exemplo, será que há muitos meninos de 5 anos que estão no primeiro ano do primeiro ciclo? Eu vou aos registros do professor e tenho a data de nascimento das crianças, por exemplo. Posso ser confrontada com uma turma invulgarmente jovem no primeiro ano de escolaridade. Eu vou fazer uma recolha de dados formais, ou seja, que já estão compilados por alguém. Não vou ser eu que os vou compilar. Ok? E isto acontece quando vocês vão para as instituições. Não é? Vocês vão recolher estes dados. E depois, o que vocês vão fazer é também recolher dados de natureza compreensiva. Ok? Portanto, como eu dizia, as técnicas de natureza formal são fontes em segunda mão, não são a vossa recolha. É o que está disponível para consulta. E quando vocês caracterizam a instituição, tudo isto é importante. Vocês têm que arranjar estes dados que são recolhidos, já existem, mas são recolhidos por vocês. Ok? É a informação que está disponível para consulta. Portanto, vocês até podem ir ver não só os programas da instituição, os programas pedagógicos da instituição, como podem ir ver relatórios, atas, etc. Ok? Tudo o que tem a ver também com aquilo que vocês vão fazer em relação à revisão da literatura, consulta de artigos, de revistas, são técnicas de recolha de dados de natureza formal. Okay? É uma informação que está disponível para consulta. Tudo isto são exemplos, ok? Outro exemplo importante. Imaginem que vocês dizem que as crianças precisam de trabalhar a narrativa na infância e dizem que trabalhar as narrativas na infância tem efeitos positivos depois na leitura e na escrita no primeiro ciclo do ensino básico.
Agora, quem é que é a menina que fala deste assunto? É a Joana, não é? Não, sou eu, professora Karina. A Karina, peço desculpa. Não tem mal. A Karina que falou sobre isto. Por exemplo, pode ser relevante para a Karina ir ver quais são as estatísticas sobre as competências de leitura dos alunos no final do primeiro ciclo do ensino básico. O que é que pode fazer? Pode ir consultar, por exemplo, as estatísticas que o Ministério da Educação tem quanto às provas da frição. Ou pode ir consultar estatísticas existentes sobre testes internacionais em que Portugal tem participado e que mostram se os alunos portugueses têm boas classificações em testes de leitura, por exemplo. Ok? Portanto, isto tem a ver com a vossa problemática. Sim. Está claro ou não? Sim, sim. Ok. Então agora toda a gente vai fazer o seguinte. Vamos parar aqui um bocadinho. Eu vou-vos dar 10 minutos e vocês vão consultar a POR Data. Toda a gente sabe o que é a POR Data? É um Dados site estatísticos. com gráficos estatísticos. Ninguém sabe o que é? Quem disse? Dados Fui estatísticos. eu que disse. Joana, eu vou escrever aqui no, como é que isso se chama, no bate-papo, POR Data, que é para vocês terem certeza. Que é Eu isto? usei isso na licenciatura, para a geografia. Isso. E vocês vão ver o que é que está disponível para as estatísticas da educação, ok? São agora 11, vou-vos dar 15 minutos, está bem? Vocês vão fazer duas coisas. A primeira, muito simples, é consultar o site e identificar as estatísticas da educação. Número 2, dar ideias de potenciais temas, problemáticas, em que algumas das estatísticas poderiam ser utilizadas. Está bem? Inês, está tudo bem? Sim, sim. Ok, Tomás, também? Está entendida a tarefa? Só não ouvi o número 1, peço desculpa, fui buscar o caderno. Ok, número 1. Compilar, portanto, listar, compilar as estatísticas disponíveis para a área da educação. E depois, dentro dessas estatísticas que vocês identificarem, que estão lá, vão dar exemplos de estatísticas que poderiam utilizar de acordo com determinadas problemáticas. Ok. Assim hoje está escrito e está visível para toda a gente. Digam-me uma coisa. Vocês, assim funciona? Se eu escrever as coisas no bate-papo, funciona bem? Sim. Ok. Uma outra coisa, já alguém fez convosco grupos no Zoom? Acho que não. Não. Ok. Para a próxima aula vou tentar fazer grupos, porque há uma maneira de fazer grupos em que vocês podem trabalhar 3 ou 4 e depois juntarem-se ao grande grupo outra vez. Eu vou ver se consigo fazer isso para a próxima. Mas para já ficamos por aqui hoje, está bem? Daqui a 10 minutos volto à carga.